Então vamos começar a analisar esse texto e ver a cadeia sucessiva de coisas desastrosas que aconteceram com aqueles que são chamados patriarcas da fé. Abraão foi chamado de o pai da fé, isso lhe foi imputado por justiça. Se foi Abraão e a Sara que aconteceu, imagine as nossas vidas. Amém? A primeira coisa que eu quero discutir é sobre essa impaciência, né? A palavra de Deus diz no versículo 1: ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Já passaram 10 anos que eles tinham saído de Ur dos Caldeus, estavam na terra de Canaã. Já passaram 10 anos que Deus chamara Abraão, ele fizera uma promessa, né? Já passaram 10 anos que eles deixaram a casa de seus pais, a sua terra, seus parentes, e foram para onde Deus mostrava, por fé. Eles não foram ali por curiosidade, mas já havia 10 anos. E Sara começou a ficar inquieta, porque ela começou a ficar mais velha, a sua esterilidade era visível, e ela não conseguia alcançar. E quando isso acontece, a razão começa a prevalecer. E quando a razão começa a aparecer, a fé começa a desaparecer. E é isso que a impaciência começa a causar. Ela começa a permitir que a sua razão prevaleça diante da fé. A promessa de Deus não se pode obtê-la por racionalidade, mas por fé. Por fé. Mas quando a razão me faz enxergar a realidade, eu começo a desviar os meus olhos da fé e começo a colocar os meus olhos na razão. Veja que há alguém pode dizer, poxa, mas por que ela ficou, por que ela não confiou, tentar dar uma justificativa? Eu vou ler um trecho aqui do texto de Gênesis, no capítulo 15, anteriormente, e olha o que diz aqui do verso 2 em diante. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Aquele que será gerado de ti. Veja que Abraão sabia. Por que ele está falando isso? Não tinha herdeiro. Passara-se tanto tempo, e era comum e costume que, se não houvesse herdeiro, um servo nascido na casa dele herdaria. Por isso ele falou isso. E Deus falou: será gerado de ti. Talvez vocês possam me dizer: poxa, mas gerado de ti, todo esse processo com Agar, que era legal, que era comum naquela região, aqueles povos, né, ter os filhos, a Bíblia é cheia, né, de patriarca tendo filhos não só com suas esposas, mas com as concubinas. Não era ilegal, não era imoral diante das leis humanas, dos costumes humanos, mas era diante de Deus e da sua promessa. Mas talvez você possa me justificar, mas Sara poderia pensar que era dele contra. Esse é um erro
muito sutil da impaciência, né? Porque a gente começa a racionalizar, e essa racionalização começa a fazer com que eu possa dar um jeitinho de ajudar a Deus a fazer aquilo que é só Deus. Ela tinha que esperar. Se fosse Deus, falaria, Deus dirigiria. Mais 10 anos já foram muito para que ela pudesse esperar. Às vezes a gente não espera nem 10 dias, nem 10 horas pelas promessas de Deus. A razão começa a bater, a realidade começa a prevalecer e a fé começa a desfalecer, né? É isso que a impaciência causa. De ti será fruto de ti. Não foi diretamente ainda que o anjo falou, mas ele disse, e eles andavam por fé. E a fé me ensina a esperar, ter a certeza das coisas que eu espero e a prova das coisas que eu não vejo. E isso é fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Eu tenho certeza daquilo que eu estou esperando. Se é de uma forma ou de outra, Deus vai fazer. Quantas vezes nós somos cutucados por outras pessoas, mas está demorando, será que não é porque tem que ser de um jeito, tem que ser do outro? Quantas vezes nós temos os amigos de Jó enchendo os nossos ouvidos, dizendo, está acontecendo com você por isso, isso não está acontecendo porque isso, por isso. Tem sempre alguém querendo dar a nós uma realidade, nos fazer tirar os olhos de Jesus, de nos sentarmos com a espera das promessas de Deus e tentar ajudar a Deus a fazer. Tudo parece muito lícito, tudo parece muito justo, tudo parece muito legal. Não, mas faça assim, a tua igreja está de um jeito, faça do outro jeito, porque muda a sua estratégia, porque você não está mudando, alguma coisa está errada. Se tanto tempo está acontecendo que as coisas não acontecem, então é porque você não está fazendo. Deus te deu a promessa, então deve ser porque você tem que fazer assim, sabe? E a gente começa a racionalizar, dar ouvidos, e eles parecem, os conselhos, os melhores possíveis. Esses conselhos parecem os mais simples possíveis, mas isso é impaciência, é não saber esperar o tempo de Deus, a voz de Deus, o agir de Deus. No deserto, eles acampavam e tinha uma coluna de fogo que os protegia à noite, e tinha uma nuvem chamada Shekinah que ficava sobre eles, protegendo do sol. Mas quando aquela nuvem ficava parada, o acampamento ficava ali o tempo que for necessário, porque Deus não se movia. Quando a nuvem se movia, eles levantavam o acampamento e se moviam. Significa que nós nos movemos quando Deus se move, que nós agimos quando Deus determina. E nós não precisamos ver uma nuvem, nós precisamos saber o que a palavra de Deus determina em nossos corações e aprender a esperar. É injustificável dizermos, mas eu espero em Deus. Quando você começa a avaliar a sua vida, a avaliar os acontecimentos, a dar ouvidos à sua própria consciência e dar ouvidos aos conselhos dos outros e que lhe parecem perfeitos, cuidado, a voz está vindo, é a voz da impaciência, porque a voz da paciência diz, eu sei em quem eu tenho crido e eu vou esperar com paciência no Senhor. Amém?